Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um podcast começando aqui. Me atrasei, né? Me atrasei pra caralho. Meu último podcast foi dia 22, agora é dia 29. Então nós temos aí uma semana. O projeto é 5 dias, mas tá indo uma semana. Inclusive, eu já queria falar isso com vocês, né? Não é fácil, né? Agora que eu comecei a fazer live, fazer umas streams de jogo, não é fácil, né? Fazer todas essas streams de jogo. A última que eu fiz na folga durou 6 horas e meia, então fazer tudo isso para depois e depois pensar em gravar um podcast não é uma coisa muito fácil. Então talvez como é que eu posso falar? Talvez o tempo, né? Em que eu vou lançando, os períodos que eu vou lançando o podcast, talvez não seja sempre a mesma coisa. Porém, estamos aí ainda, né? Até porque se não fosse o podcast, se não fossem meus ouvintes, nem as lives eu teria feito. Mas vamos lá. Não vamos ficar justificando muita coisa aqui não. Eu preciso falar com vocês a respeito das lives, né? Porque tá sendo uma experiência bem doida pra mim. Porque assim como o podcast, eu não consumo, né? Então eu não ouço podcast, mas eu gravo um. Eu não assisto stream ou live, mas eu faço um. Faço uma. Então é sempre aquele mistério, né? Eu não tenho muita base. Eu não sei muito bem o que vocês gostam de fato. Mas eu vou fazendo lá e eventualmente né? Vai dando tudo certo. É claro que eu tenho referência de amigos meus que gostam de stream, que assistem e tal, eu pego dica com eles, mas eu não sei, eu realmente não sei. A grande maioria das que eu fiz foi jogando WoW, de vez em quando joguei um LoLzinho, e nossa, eu joguei aquele Among Us, muito divertido, inclusive divertido pra qualquer um, assim, tipo, pra jogar com a tua família, pra jogar com teus amigos, não importa, vai ser divertido. Porque a pira do jogo é que, tipo assim, são vários tripulantes numa nave. Isso eu vou falar bem por cima, tá? Porque eu joguei pouco. Tanto que na live que eu fiz foi a primeira vez que eu joguei. O jogo, tipo, tem os tripulantes numa nave. E dois desses tripulantes, ou um, né? Tu que vai escolher o administrador que escolhe nas configurações. Ele ele que vai escolher, né? E aí tem esses impostores. Então, tipo assim, se tu é um tripulante, tu tem que andar pela nave e fazer umas tarefinhas que tem pra fazer. E o impostor não pode fazer essas tarefas, né? Ele tem que fingir que tá fazendo e ele tem que se esconder e tal e matar os tripulantes. E aí o tripulante pode reportar que achou um corpo morto. Aí tu pode chamar uma reunião de emergência. E aí todo mundo se reúne pra discutir. E aí dá umas brigas. É divertido. Eu achei muito incrível. E sei lá, essa onda de jogos novos, pequenos, simples, eu tô achando muito incrível. Tipo, lançou aquele Fall Guys, que eu nunca joguei e tal, não posso falar nada. Mas foi um jogo que rendeu muito mais dinheiro que vários outros jogos aí grandes que lançaram e é uma porra de um jogo muito simples. E também lançou esse Among Us. Então são jogos que tu joga com muita gente, de partidas consideravelmente rápidas e que é divertido. Aí que entramos no tópico, né? Tu já tava olhando pra cima aí com, lá vai ele falar de jogo. Antes né, do teu draminha, vamos entrar no tópico aqui. Essa parada instantânea de informação que a gente tem hoje em dia, essa parada de ansiedade, né, do jovem que não consegue ver um filme, que a gente já conversou aqui, tudo isso, tudo isso se reflete, né, nos jogos, por exemplo. Então, hoje em dia nós não temos jogos onde tu constrói algo dentro do jogo, tipo, sei lá, é um jogo de partida, são sempre jogos de partida, e são partidas rápidas. E não requer muita habilidade manual, digamos assim. Porque creio eu que o Fall Guys ou esse Among Us é mais uma brincadeira, né? Mas é mais uma diversão. É óbvio que sempre tem quem leve muito a sério e bata mil recordes, mas enfim, vamos falar de pessoas normais jogando. Cada vez mais os jogos estão ficando menores e, e mais rápidos e mais instantâneos. E tipo assim, eu sei que existe um lado positivo nisso, eu não vou falar
Eu não vou falar que, né, que é só ruim. Eu gosto, porque te dá opção. Se tu quer construir um personagem, se tu quer fazer, né, toda a tua trajetória de vida, tu vai jogar um jogo online, um RPG, um MMO. Tu quer se divertir rapidinho com teus amigos, tu joga um joguinho desse de partida, porque é rápido. Só que daí eu fico pensando, se é tão interessante assim, essa tendência de tudo ficar rápido, sabe? Parece que se tu demora o mínimo que seja pra fazer alguma coisa, já incomoda e é o suficiente pra desistência e aí não rola. Tem que ser rápido, tem que ser instantâneo e tem que ser na hora. E isso acaba se refletindo em tudo, né? Porque, por exemplo, isso não precisa ser só em jogo. Isso pode ser no teu trabalho, pode ser com o que tu estuda, ou enfim, na tua vida. A gente parece que se tornou mais impaciente, né? A gente se tornou menos tolerante, parece. Porque nessa pira que a gente já conversou aqui também sobre as relações líquidas e os relacionamentos líquidos, onde não existe esforço, dedicação alguma, é sempre uma coisa muito 8 ou 8 mil, assim. Ou é sim ou é não, ou do nada, meu Deus, e sabe, parece que não existe muito esforço, porque, igual eu falei no último podcast, né? Todo um, todo um encanto, toda uma construção e todo um suspense não existe mais, né? Tudo instantâneo, tudo escancarado. E aí, fico pensando o seguinte, não é doido essa ironia de que a tecnologia está aí nos ajudando em algumas coisas, e aí está nos proporcionando, né, facilidade na vida. Tá, hoje em dia, tu pode entrar na internet e em 5 minutos tu pode conversar com alguém que mora no Japão. Mas a impressão que dá é que quanto mais o tempo passa e mais as pessoas ficam conectadas virtualmente, mais as pessoas se sentem sozinhas, saca? Por mais que a pessoa esteja em casa e ela possa conversar com os amigos, não sei nem se tem amigo, né? Mas enfim, pode conversar com outras pessoas. Parece que isso já é por si só falso, né? Parece que por si só já é de mentira. Então, é um monte de gente que tem contato com todo mundo, mas todo mundo se sentindo extremamente sozinho. Não sei muito bem, né? Não tenho profundidade sociológica aqui para justificar, mas fica a reflexão, né? Porque, sei lá, parece que tudo foi tão voltado para dentro da internet que basta apenas a imagem, né? Do que tu quer passar. Basta o que tu disse, né? A gente já falou sobre isso aqui também. Essa pira dessa falsa autoestima alta, que eu acho meio tosco, porque não é irônico tu olhar na internet e tu ver um perfil de uma pessoa, e aí essa pessoa, ela vive falando que ela é linda, que ela se acha o máximo, que ela é maravilhosa. Por que que logo essa pessoa, eu já tenho certeza absoluta que ela não é nada disso, né? Por que que se autoproclamar é entregar tanto o jogo assim? E por que que ainda assim as pessoas se autoproclamam? Por que que qual que é a tua necessidade de ficar falando que tu é lindo, que tu é maravilhoso, que tu se ama? Ninguém acredita nisso, cara. Porque tu não precisa proclamar, tu não precisa se autoproclamar, tu não precisa falar isso, né? As pessoas reconhecem isso. As pessoas falam: "Nossa, olha lá, o Matheus, ele parece que é de boa com ele mesmo, né? Ah, o Matheus, ele é um cara tranquilo com ele. Ah, ele gosta dele, né?" Porque isso, gente, é reconhecido, né? Isso não é autoproclamado. A gente também já falou sobre isso. É um grande é uma grande retrospectiva agora. E as pessoas ainda ficam fomentando isso, né? As pessoas ficam fomentando que tu tem que se amar, que tu tem que gostar de ti e que tu tem que se achar lindo porque tu é lindo e tu é perfeito. E não é, cara. Sabe? Não é. Eu não sei por que que as pessoas se doem tanto com isso. E não significa que tu tem que se jogar da janela porque tu não é. Mas por que que tu tá mentindo? Sabe? Tu tá tentando enganar todo mundo que Isso eu vou colocar no âmbito virtual, tá? Tu tá enganando teus seguidores, seus amigos da internet aí, com esse discurso bobo, sendo que, né? Parece que a própria pessoa que fala o contrário é a pessoa que não tá exercendo aquilo da maneira correta.
A pessoa tá falando de si como se ela fosse incrível, mas a gente sabe que ela não acha isso de verdade, né? E, enfim, né? Aquela pira lá, vamos tentar ser sincero com a gente mesmo. Ah, mas é porque, sei lá, no quesito beleza, por exemplo. Ah, mas é porque existe um padrão de beleza. E a gente tem que desconstruir esse padrão de beleza. Tá, beleza, ok, beleza, tranquilo. Não, porque tu é lindo sempre, tu é perfeito. Não é, cara. Não é. Isso nem com ou sem padrão de beleza. Tipo, existe um limite pra insanidade, né? O que é isso? Tu é perfeito, se ama e tá tudo lindo. Como assim? A experiência de estar vivo, a experiência de seguir a vida, a experiência de evoluir, ela só acontece por meio do sofrimento. Então não é esse mundinho das fadas que tu tá falando aí. Ninguém aprende nada feliz. A felicidade não ensina nada pra ninguém. A felicidade pode ser uma recompensa, ela pode ser um breve momento que te faz refletir. Mas ninguém amadurece feliz da vida. Pelo amor de Deus, né? Vocês nunca conheceram gente rica que é boba, que parece que é adolescente? Porque a pessoa nunca sofreu direito? Mas aí, né? No âmbito financeiro. Porque o sofrimento é inerente a todos nós, né? Não importa quanta grana tu tenha. Não me lembro agora onde foi que eu comecei esse raciocínio todo, né? Que eu tô falando até agora, mas é isso aí. Uma coisa que eu queria falar pra vocês que eu fiquei chocado. Esses dias, eu até postei no Twitter, né? Esses dias não, né? Foi ontem isso? Acho que foi ontem. Uma senhora chegou e, tipo assim, eu fico tentando ler os clientes, né, galera? Vocês já sabem que eu faço isso. Chegou uma senhora com uma mulher um pouco mais nova. Um pouco mais nova, não, mais nova. E uma criança. Aí logo pensei, pronto, é a filha, a mãe e a avó. Aí depois eu percebi que na verdade era a avó, a neta e a babá da neta. E pelo que eu entendi da conversa, né, do que estava rolando, parecia que a avó não via a neta com muita frequência. Então era uma coisa meio. Saiu pra almoçar com a vovó, esse era o rolê. A véia era aquelas véia rica que ela resolve tudo dando as coisas pra criança. Então, a menininha, a única maneira que ela achou de chamar a atenção da avó dela era pedindo coisas. Por exemplo, um açaí, que foi o que eles pediram lá. E a criança, tipo assim, pelo comportamento dela, dava pra entender que ela era uma criança bem mimada, né? Uma criança que fazia mil caras e bocas, que em momento algum da conversa ninguém negou nada pra ela, ela literalmente ganhou tudo que ela queria. E aí ela deu o açaí e falou: Ah, quando o açaí chegar, vocês comem aqui, tá? Eu vou ali fora ler meu livro. E aí simplesmente a véia foi do lado de fora do vidro, do lado de fora do restaurante, sentou na mesa e começou a ler um livro, enquanto a menininha perguntava da própria avó, olhando ela do outro lado do vidro, comendo açaí com a babá. E enquanto a véia gesticulava pra babá não levar a criança lá, porque ela queria ler o livro. Então, todo um passeio com a vovó era uma coisa meio, eu vou empanturrar essa criança de açúcar e dar uns brinquedos pra ela. Depois eu vou voltar pra minha casa, devolver ela pra mãe dela e tá tudo bem, né? E aí, o mais irônico de tudo isso é o tanto de criança que sonha em poder ganhar as coisas que quer, né? E ao mesmo tempo, o tanto de criança que sonha em ter um mínimo de afeto familiar, porque não existia qualquer tipo de afeto. Ela tratava a neta igual eu tratei a criança, como se eu não conhecesse, só uma criança. E não existia nenhum tipo de vínculo ali. Era só uma parada de toma aqui o teu açaí e me deixa em paz que eu vou ler meu livro. Aí, quando a criança terminou o açaí, a véia resolveu ir numa outra loja e deixou a babá com a criança. Enfim, uma, são, são, eu- é uma parte, né, dos absurdos que eu vejo lá, porque imagina os efeitos que isso pode causar na vida de uma pessoa, né? A pessoa cresce recebendo tudo que ela quer material, mas ela não tem nenhum tipo de afeto familiar, né? E convenhamos, né, que hoje em dia a questão de afeto familiar e tudo mais é uma coisa muito rara, né? Eu demorei muito tempo pra perceber isso. E a diferença que isso faz é muito grande, né? Porque não sei, muitas pessoas associam que
o sofrimento, as dificuldades são puramente financeiras, né? Que é óbvio que se tu for comparar, tipo, uma família pobre com uma família rica, pode ter uma família pobre que tem dificuldades financeiras com coisas básicas, né? Então o sofrimento é manter o dinheiro, é colocar comida na mesa, é às vezes achar um emprego, é achar um colégio ok para o filho, trocar o filho de colégio porque o colégio é ruim, se quer colocar o filho num colégio, enfim, né? Aí a lista é infinita. E aí do outro lado da moeda, tu tem uma família rica que tem acesso a tudo isso, mas que ainda assim pode ter todos os problemas do mundo, né? Eu acho que inclusive um problema é as pessoas tentarem diminuir o próprio sofrimento porque as pessoas sofrem também, né? A minha avó tinha um esquema que era o joguinho do contente, dizia ela. O joguinho do contente é toda vez que tu se sentir mal, tu tem que lembrar que existe gente que tá pior. E aí, supostamente, é pra tu, do nada, se sentir melhor por causa disso. E assim, eu entendo a lógica da brincadeira, porém, não faz, não faz muito sentido, né? Porque tu não, da onde tu tirou que o teu sofrimento é anulado porque outra pessoa sofre mais que tu, né? Se a gente seguir essa lógica, eu sequer estava aqui gravando um podcast no meu microfone, no meu computador. Porque tem gente que não tem nem comida no prato, né? Então, por que diabos eu tô aqui gastando dinheiro com microfone, com teclado mecânico, com monitor Dell 20 polegadas? Por que que eu tô fazendo tudo isso, né? Tem gente que nem sequer tem o que comer. Vocês entendem que não é uma lógica válida de se entrar? Que, igual eu falei no último podcast, né? Se isso realmente te incomoda, tu precisa agir. Porque só dizer que tem incomodado não adianta nada. Mas eu admito pra mim mesmo que eu não ligo. Eu prefiro não entrar nesse tipo de onda, porque não vai ser produtivo pra mim. E eu estaria mentindo pra mim mesmo porque eu estou preocupado com isso. Mas enfim, né? Só aquela lembrada. E, sei lá, né? Estamos conectados aí com o sofrimento, porque é ele que nos ensina as coisas. E eu sei que pode causar um certo receio, um medo muito grande, justamente o fato de tu entender isso, né? Porque hoje em dia, vamos colocar aqui um exemplo simples, um exemplo básico de entender. Vamos, vamos criar um. Deixa eu abrir aqui. Vamos criar um personagem. Esse personagem vai ser o nosso exemplo. O nome do personagem vai ser Fulano. O Fulano tem 22 anos. Ele está na faculdade. Ele joga LOL de vez em quando. Ele tem uns 3 amigos próximos. Ele tem uma família na medida das coisas equilibrada, mas nem tanto assim. E aí vamos colocar ali classe média. Ó, o fulano, a gente pode deduzir que o fulano ele tem problemas com ansiedade, né? Ele não sabe muito bem o que ele quer pro futuro dele. Ele tá ele tá na faculdade dele mais por inércia do que por qualquer outra coisa. E desde sempre ele ouviu na volta dele de que ele é obrigado a ficar feliz. Ele é obrigado a estar feliz o tempo inteiro, porque lembra, né? Todo mundo é maravilhoso o tempo inteiro, e tudo é lindo, e tudo é um arco-íris e um grande unicórnio colorido. O problema é que o fulano, lá pelo final da faculdade, ele foi se sentindo meio merda. E ele pensou, meu Deus, que sensação horrível é essa, né? Estou me sentindo um merda. Aí ele falou com a mãe dele falou, meu filho, vamos num psiquiatra, porque tu não tá bem, tu tá se sentindo um merda. Aí ele foi no psiquiatra, ele falou dos sintomas dele, e aí o psiquiatra receitou pra ele um remedinho. Agora, toda vez que o fulano se sente um merda, ele toma um remedinho. Agora ele não se sente mais um merda, ele está dopado, porque, né? E agora ele tem como remediar a sensação de estar na merda. Ele não passa pelo processo de estar na merda. É sempre uma grande bola de neve que ele segura nas costas e ele dopa aquilo com coisa química, com remédio.
É óbvio, né, galera, que eu tô falando aqui de uma situação minimamente normal. Eu não estou falando de uma pessoa que tem depressão clínica, eu não estou falando de uma pessoa que é bipolar, eu não estou falando de coisas graves. Eu estou falando de um parâmetro mediano normal, porque eu mesmo conheço pessoas que tomaram remédio por um tempo e sequer precisavam, porque elas de fato não tinham a patologia em questão. Mas vamos lá. Agora o fulano consegue remediar, né, a tristeza dele. Só que agora ele tá sentindo efeitos colaterais do remédio, porque é uma porra de um tarja preta sinistro. Aí ele toma outro remédio para cortar o efeito daquele remédio. Então, assim, é uma grande bola de neve do caralho, que só vai aumentar, sendo que a pessoa nem sabe o que ela tá fazendo. Ela nem sabe o que tá acontecendo. Ela só não entende o porquê que ela tá na merda, sabe? O meu ponto com essa conversa é de vocês entenderem que tu vai estar na merda várias vezes até o final da tua vida. Eventualmente tu vai estar na merda. Porque é um processo minimamente natural, cara. Os momentos de felicidade são tão únicos, tão válidos pra ti, justamente porque todos os outros não eram, entendeu? E não porque tu vai viver numa melancolia infinita. O que eu quero dizer é que a felicidade é um mini momento que deve ser curtido, né? Por favor, tenham consciência disso. Não achem que... Porque a gente só repara quando tá na merda, né? Quando tá feliz, a gente não repara. Porque o resto vai ser um sofrimento. O resto tu só vai amadurecer. Tu só tem aquela sensação de que tu cresceu depois de um momento merda, né? Isso é uma coisa que pra mim ficou muito clara. Então, né, não é pra tentar gostar de estar na merda, porque, né, ninguém gosta, é horrível. Mas tenta entender o peso disso, né, a importância disso, porque isso vai te ensinar alguma coisa. Eu tinha uma conhecida que ela tomava remédio quando ela tava triste, assim, terminei meu namoro, tomo remédio. Acordei de ressaca, já tô meio na merda, remédio. Sabe, eram umas coisas meio... Tu tá remediando, tu tá pausando um processo de amadurecimento da tua vida, né? Tu tá se dopando. Então, temos toda essa sociedade acelerada, onde tudo é rápido, tudo é instantâneo, onde as pessoas são obrigadas a ser felizes, e quando elas não são felizes, elas tomam remédio, e quando elas sentem o efeito do remédio, elas tomam outro remédio. Eu não consigo ver um futuro glorioso para isso, sinceramente, né? Mas eu consigo entender que a nossa realidade hoje em dia propicia isso, porque, sei lá, será que nas épocas que não tinha tecnologia, tinha tanta gente ansiosa assim, tinha tanta gente depressiva assim? Não sei, não faço a menor ideia. Mas tenham isso em mente, sabe? Às vezes eu me sinto meio agoniado de falar sobre esse tipo de coisa com vocês aqui, porque a impressão que dá é que o podcast é pra ser algo divertido e que vai te entreter, né? E não pra tu ficar ouvindo sobre o sofrimento e o tanto que ele é inevitável e vai te acompanhar até o final da tua vida. Mas, como eu já disse em outros podcasts, essa noção toda, essa consciência toda me causou um alívio, me tirou um peso das costas. Porque eu tenho agora plena consciência de que eu não sou obrigado a ser feliz o tempo inteiro. Não tem como ser feliz o tempo inteiro. Isso nunca vai existir. Isso não, né? Existe o tédio e do tédio podem sair momentos de êxtase e felicidade e momentos de sofrimento. Então a grande maioria é tédio, né? Isso é uma coisa que já fica bem clara. Às vezes tu passa uma, duas, 3 semanas em inércia, é porque tu tá entediado, não é porque tu tá super alegrinho e não é porque tu quer morrer. É simplesmente porque tu tá entediado. Mas enfim, chega, vamos falar de outra coisa. Eu quero falar com você sobre... Ai, ai, ai. Falei muito agora. Quero falar com você sobre uma live que eu fiz. E aí, geralmente eu faço uma live jogando, né? Então eu jogo com os meninos, e aí converso com eles e tal. Só que daí o rato saiu, depois o Maicon saiu, eu fiquei sozinho na live. Aí eu pensei, meu Deus, né? Como que eu vou fazer? Eita porra, quase que eu derrubo meu café no teclado. Cacete. Enfim, eu pensei, né? Putz, agora eu vou ter que entreter todo mundo sozinho. E não é aqui onde eu tô confortável, 11 da manhã, tomando meu cafezinho,
gravando no microfone, que depois eu vou editar e postar. Não, eu tava ao vivo, com a câmera me filmando, no caso meu celular. E aí eu não sabia o que fazer, né? Aí, até porque, como eu falei, eu não consumo stream. Eu não consumo, né, live, eu não sei o que que as pessoas fazem sem ser jogar, por exemplo. Mas aí eu fui descobrindo que existem lives de pessoas que só estão na internet, tem live de gente assistindo filme, assistindo série, enfim. Aí comecei a fuçar na internet, e aí, não sei como, eu caí no assunto harmonização facial. E aí eu abri um vídeo de um canal chama Olga, quer dizer, um canal da Rede TV, mas aí tem esse programa da Olga, e aí era ela explicando sobre harmonização facial. E o pessoal tava achando divertido, saca? Eu achei isso muito engraçado porque, meu Deus, né? É mais de boa do que eu imaginava entreter as pessoas. Porque o pessoal achou super divertido e era um típico programa brasileiro, bem icônico, assim, tipo, programa de. Eu não sei o nome, porque eu acho que não é programa de auditório. Mas é como se fosse uma Hebe da vida, uma Eliana da vida, sei lá, tipo, uma personalidade da TV que apresenta um programa e mostra umas bizarrices de vez em quando. E aí a gente começou a assistir uma mulher que foi lá, ela ganhou a harmonização facial e mostra ela antes e depois. E óbvio que a mudança é drástica, né? Mas, enfim, além desse fato interessante do eu achar divertido, né? Tipo, meu Deus, essas pessoas realmente estão curtindo, né? Não é tão difícil assim entreter o pessoal. Uma pira que eu entrei foi justamente a da cirurgia plástica, né? Porque, como eu falei aqui, não tem essa pira de que as pessoas hoje em dia ficam nessa de auto-amor, tem que se amar, porque tu é linda, porque tu é lindo do jeito que tu é. Vocês já perceberam que essas mesmas pessoas são as que querem fazer 4 cirurgia plástica? E assim, eu nunca tinha visto muito problema em cirurgia plástica, até que um conhecido meu, no grupo do WhatsApp, começou a falar que cirurgia plástica, sem ser algo necessário, né, algo, sei lá, tu sofreu um acidente e tu teve que fazer uma plástica, né, tipo uma questão de necessidade. Quando não é por necessidade, a pessoa que faz é doente. É literalmente isso que ele falou. E aí eu fiquei pensando, como assim, né? Doente? E aí ele falando, sim, uma pessoa que tem graves problemas com a própria imagem e ela precisa de um meio cirúrgico para se sentir bem. E isso é muito grave. Ao invés das pessoas focarem em se aceitar e gostar de si mesmo, elas querem se modificar por meio de cirurgia. E aí fiquei pensando e falei, caralho, velho. Isso, ao mesmo tempo que parece um absurdo, parece verdade mesmo. Vocês entendem o que ele quis dizer? Porque, assim, eu não sei muito o que. Eu não tenho muito o que falar contra isso. Porque imagina que tu não gosta de ti o suficiente a ponto de juntar vários R$ 1.000 pra pagar um maluco pra te abrir com bisturi e modificar a tua aparência. Isso não é perturbador o suficiente pra vocês? Eu achei isso muito esquisito. Eu sinceramente achei isso muito esquisito. Ai, Matheus, mas não é todo mundo que é tranquilo com isso. Ai, porque tem gente que, sei lá, não tem peito, porque tem gente que tem um nariz enorme. Mas vocês conseguem entender que sempre o fato de tu tentar, eu digo tentar, né? Não vamos entrar no arco-íris aqui, galera. A onda de tu tentar ligar menos pro teu nariz. Vamos colocar aqui o exemplo, né? O nariz grande. Não é mais válido tu tentar lidar com o teu nariz ou aceitar o teu nariz do que tu simplesmente aceitar que é grotesco e daí tu vai juntar dinheiro pra lixar ele. Vocês já viram que eles usam aquelas lixas de aço? Parece uma coisa de mecânica. É bizarro. Então, tá, eu não quero gostar do meu nariz. Eu vou abrir ele e eu vou destruir a estrutura óssea dele. Não sei bem se é óssea, né, ou cartilagem, mas enfim, eu acho que é cartilagem na maioria, mas deve ter algum pedacinho com osso. Eu vou modificar totalmente, né, a minha cara e a partir daí
eu vou gostar de mim. Isso não é perturbador pra vocês, essa frase toda? Isso não é estranho pra vocês? Na moral. Eu acho que eu comecei a entender o raciocínio dele depois de um tempo, assim. Porque, sei lá, pra mim faz muito sentido. Hoje em dia tem tanta tecnologia com tantas opções de cirurgia plástica possível. E aí as mesmas pessoas que vivem enchendo o saco sobre amor próprio, não sei o quê, são justamente as pessoas que querem fazer 3 cirurgias plásticas. E eu tenho certeza que cirurgia plástica é igual tatuagem. Tu vai fazer uma, duas e vai querer fazer várias. E vai viciar. Até que tu vira uma anomalia da natureza do caralho. Porque, né? Aí a gente vai entrar em outro assunto. Essas pessoas aí que se deformam completamente com plástica. Você sinceramente acha que essas pessoas são minimamente equilibradas mentalmente? Ou melhor, que essas pessoas são minimamente equilibradas consigo mesmo? A pessoa desfigurou a própria cara e ela pagou pra isso. Enfim, eu acho muito esquisito. E se vocês querem falar tanto de amor próprio, exerçam isso de alguma maneira, né? Porque ficar falando de amor próprio e depois pagar 20 mil reais pra injetar ácido na tua cara, vai se fuder, né? Bom, mas era só esse ponto que eu queria colocar, porque foi divertida a live, né? Foi muito engraçado, mas eu fiquei com essa matutada, né? Da cirurgia plástica na cabeça. Foi um negócio que eu fiquei pensando bastante. Mas vocês estão com uma sensação estranha de. Assim, rolou a pandemia, né? Aí rolou quarentena, todo mundo isoladinho e tal. Hoje em dia ninguém mais liga pra isso. Tá todo mundo saindo por aí e tal. E não que eu ligue muito, né? Eu moro sozinho e sozinho assim que eu digo, não moro com a minha família, né? Eu moro com o João, a gente já convivia antes da pandemia, então não tem qualquer risco ou qualquer problema. Toda a minha família foi assintomática também, então eu não ligo. Mas hoje em dia a gente consegue perceber que ninguém mais liga mesmo, né? O que eu digo de não ligar é de que as pessoas estão saindo. Eu mesmo não tô saindo, saio só pro trabalho, basicamente. E, tipo assim, vamos considerar que agora já não tem quarentena, né? Eu, pelo menos, vendo as notícias, fotos e vídeos, e aqui na cidade mesmo, parece que não existe mais. Eu me esqueci completamente agora por que que eu ia falar isso, mas enfim. Ah, tá, lembrei. Vocês estão notando meio que uma trava social, assim, tipo, para interação social por tanto tempo de isolamento? Tipo, o fato de tu saber que tu vai ter que interagir com mais pessoas e isso ser meio agoniante, porque tu faz tempo que tu não faz isso. Eu sinto um pouco disso, né? Nem tanto, até porque eu trabalho com público, então eu tenho que interagir com gente o tempo inteiro. Mas, sei lá, quando que finalmente vai ter um momento de, vamos dar um rolê mesmo. E aí tu encontra os teus amigos ou alguém na rua, ou vai pra uma festa, alguma coisa. Parece que tudo isso é uma coisa que tá meio distante agora, pelo menos pra mim, né? Que eu moro aqui em Floripa e aqui não tem muita opção do que fazer. Mas interações sociais, sabe? A própria interação social dá uma leve ansiedadezinha, assim, porque faz tempo que tu não faz isso. E, enfim, eu não sei se é uma coisa meio pessoal, mas eu achei isso doido. Eu até vi no Twitter um pessoal comentando. Porque tem gente que não sai de casa há muito tempo, né? Eu conheço pessoas que não saem de casa quase desde o início da quarentena. Então, imagina uma interação social, né? Imagina tu saber que tu vai sair e aí tu vai conversar com várias pessoas e tu pensa, meu Deus, eu não faço isso há meses, velho. Que bizarro, sabe? Quando que finalmente vai acabar a quarentena ou a pandemia e aí todo mundo vai voltar pra vida normal? Porque esse ano passou voando, né? Esse ano passou voando e foi um ano bem único, assim, porque, meu Deus do céu, né? Só desgraça acontecendo a nível mundial. Literalmente uma pandemia rolando, todo mundo isolado em casa. E aqui em Floripa cheio de turista, o verão vai bombar pra caralho. Sei lá. Eu tentei aí aprender ou lidar da melhor maneira possível com essa quarentena. Tudo bem que eu tô numa posição bem confortável também, né? Porque não moro com a minha família, minha casa é bem confortável. Eu moro perto da praia, né? O custo de vida aqui não é caro. Eu tenho meu computador aqui
meu computador gamer, eu posso fazer minhas lives, posso fazer minhas coisas. Mas a pira foi justamente essa, né? Eu tentei lidar com isso de uma maneira que eu consiga me divertir em casa, né? Que eu consiga me divertir fazendo minhas coisas. Mas enfim, não lembro também por que que eu comecei a falar sobre isso. Mas era só uma reflexãozinha, né? Porque vocês aí que estão seguindo a quarentena, beleza, ótimo. Vocês que não estão seguindo a quarentena, eu só espero que vocês não morem com família, porque se vocês morarem com família, vocês são retardados. E é isso aí, né? Vamos lidar com isso da maneira que dá pra lidar. No meu caso, eu tenho que trabalhar, né? Então eu acho que até já é um risco, porque se tu pode ficar só isolado em casa pra evitar de ser pego pelo coronga, eu não tenho muito como fugir, né? O máximo que eu posso fazer é jogar um álcool e ficar com a minha máscara, porque eu vou atender um monte de cliente. E aí, né, o risco é bem maior. Inclusive, o alívio que eu fiquei, galera do céu, porque a minha irmã teve, e aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Mas aí aparentemente ela só perdeu o paladar e o olfato por um tempo. Quando descobriram já era tarde demais, meu pai e minha mãe assintomáticos também. Aí eu deduzi, né? Falei, ah, tá, então eu sou assintomático também. Haja azar, né? Se eu não fosse. Mas aí, como eu já disse, eu pensei também, ah, eu não moro com a minha família, né? Beleza. Mas, sei lá, depois de todo esse tempo, o que que vocês aprenderam com tudo isso, né? Depois de todo esse tempo, qual que foi a grande onda? Porque não adianta, cara. Por mais que uma situação seja ótima, uma situação seja muito merda, a única coisa que tu pode fazer é tentar tirar alguma coisa disso, né? Que o lado positivo seja tu tirar alguma coisa disso. Eu, sinceramente, aprendi a me divertir em casa melhor do que antes. Hoje em dia, por já estar nesse modo automático, né, de já tá meio implícito de que eu não vou ficar saindo de casa toda hora, eu aprendi a me divertir em casa. Então, tudo bem que eu já gravava podcast, né, quando começou, e agora eu tô fazendo as streams, as lives lá. Mas é bom quando tu consegue se divertir contigo mesmo. É bom quando a tua presença não é agoniante, né? A tua presença é ok, né? Tu tá lidando ali contigo mesmo, tá se divertindo, tá jogando, vendo um filme, vendo uma série. Não é uma coisa desagradável, porque se é desagradável, seria bom tu dar uma olhada nisso aí, né? Porque, sei lá, eu acho que tem gente que sempre procura lidar com outras pessoas, às vezes, pra fugir da relação que tem consigo mesmo, né? Então, aquela pessoa que tu conhece que pula de namoro em namoro porque ela não consegue lidar com ela mesma, ela sempre precisa se apoiar em alguém. Ou aquela pessoa que vive dando rolê, que não gosta de parar em casa, que não gosta de ficar sozinha, porque ela não gosta de lidar com ela mesma, né? Ela precisa lidar com outras pessoas, né? Ela precisa se manter distraída o tempo inteiro pra não lidar com ela mesma. Eu acho que essas pessoas sofreram bastante por causa da quarentena. Mas no fim das contas é uma coisa boa, né? Porque tu vai levar isso até onde, né? Até quando? Quando que a bomba vai explodir? O ideal é que a bomba exploda antes dos 30 anos, porque eu acho que depois dos 30 anos, quando ela explode, vira uma coisa um pouco mais grave, sabe? Porque a impressão que dá é que o ser humano vai ficando cada vez mais cascudo. E quando tu explode e tu tá cascudo, aí é uma coisa. Britney Spears raspou o cabelo e quebrou o vidro com guarda-chuva. Aí é. Sei lá. É ex-BBB que virou evangélico. Aí sabe, a bomba explode de uma maneira meio estranha. Então, se for pra explodir, que exploda antes dos 30, antes dos 35, né? Eu acho que é o ideal. Porque a galera fala da crise das idades, né? Eu não lembro agora se é a partir dos 30, né? Crise dos 30. Hum, por que vivemos a crise dos 30 anos? Crise dos 40. Crise dos 40 na mulher. Crise dos 40 no homem. Crise dos 50.
Olha só, pra cada década tem uma crise. Preparem-se então, né? Não é como se eu já não tivesse avisado vocês. Eu acho que as mais icônicas é a do 30 e a do 40. Porque talvez a do 30 seja aquela coisa de. Assim, de uma maneira bem clichêzona social, é do cara que pensa que não fez nada com a vida. Na verdade, de todo mundo, né? Do cara, ou da mulher que pensa, meu Deus, né? O que que eu tô fazendo na minha vida? Não consolidei nada na minha vida, não. Tô fudido. Aquela parcela das mulheres que também se culpa porque não casou ainda com 30 anos. Eu sempre fico meio chocado que isso existe ainda, mas beleza. E aí a dos 40 é aquela pira um pouco além, eu acho, né? Tipo, estou mais perto da morte e o que eu fiz até agora. Eu acho que é sempre esse o problema, né? O que eu fiz até agora é o olhar pra trás e falar, nossa, passou tanto tempo e eu não fiz porra nenhuma. E agora, né? O que que eu faço? Eu confesso pra vocês que eu nunca me importei com questão de idade. Não sei se eu vou queimar minha língua nos 30, estou aí com 27, mas eu nunca dei a mínima pra idade. Eu dou mais a, eu ligo mais pra conquistas, né? Pra coisas que eu de fato fiz. Foda-se a idade. Então, claro que eu pretendo, né? Até os 30 e poucos já tá bem estável financeiramente e sem as preocupações que eu tenho com coisas básicas. Eu quero ter uma fonte de renda que me deixe tranquilo, confortável. Mas não dá pra ficar viajando tanto, né? Isso é um plano, uma ideia, né? Não sei se eu vou conseguir exercer isso. Mas a idade em si nunca dei muita moral. Eu sei que tem gente que fica desesperado, gente que mente a idade, gente que faz aniversário e fica agoniado. Eu acho que isso é um pouco de um egocentrismo, né? Que é nos enfiado goela abaixo. Como se todo mundo fosse super importante, todo mundo fosse super único e super incrível. E meu Deus, tá envelhecendo, oh meu Deus, tô envelhecendo. Tá, cara, e daí? Foda-se, óbvio que tu vai envelhecer, gente, pelo amor de Deus. Sabe? É tipo entrar debaixo de uma cachoeira e ficar chocado que tu tá molhado. É óbvio que tu vai se molhar, sabe? É óbvio que tu vai envelhecer. E como eu disse antes, é óbvio que tu vai sofrer também. Mas, enfim, algumas reflexões que eu queria jogar pra vocês aqui. Antes de mais nada, faz tempo que eu não recebo um e-mail, tá? Tô meio triste. Então me manda um e-mail. É o falavedita@gmail.com. Vegeta escreve Vegeta. Também tem a minha Twitch, né? Por favor, me sigam lá. Fala Vegeta também. Vegeta escreve Vegeta. De vez em quando faço umas lives, né? Posto no Twitter e tal. Eu ia fazer uma ontem, mas talvez eu faça uma hoje. Porque eu preciso bater a meta logo, né? Pra monetizar o canal. E o seguinte. Eu não sei se eu deveria falar isso agora ou só quando de fato monetizar o canal. Mas eu vou deixar o aviso aqui pra seguidor. Pra ouvinte. Se tu tem o Amazon Prime, sabe o Prime Video? Tu consegue conectar a conta do Amazon Prime, do Prime Video, na Twitch. Então, eu vou pedir para que todos os meus ouvintes que tenham Prime Video, ou, meu pai tem, minha mãe tem, pega a conta deles. E aí tu vai criar uma conta na Twitch, tu vai vincular a tua conta da Twitch a essa conta, que pode ser tu, do teu pai, da tua avó, da tua tia. Quando tu vincula a conta da Twitch com o Prime Video, tu ganha um sub, né? Que é aquela pira lá de tu se subscrever nos canais e isso eventualmente se torna grana para a pessoa do canal. Então é mais ou menos isso. Eu quero que vocês conectem a Twitch de vocês com o Prime Video e me deem um sub, porque tu vai ganhar um sub, tu não precisa comprar. É mais ou menos isso. Mas ainda não, tá? Guarda essa ideia. Guarda essa ideia porque ainda faltam 4 lives para eu poder monetizar o canal. E aí vocês vão poder me dar o sub do Prime Video. Belê? Então, belê. Nesses últimos podcasts aí, eu tenho feito uma coisa meio freestyle, só sai falando, né? Nesse aqui eu organizei até um pouquinho tópicos, mas no geral foi mais viajado. E vou tentar manter uma frequência interessante, né? Uma frequência boa de postagem de podcast. Mas, como eu já disse, o meu horário de trabalho me atrapalha um pouco. Se eu tivesse meu dia livre, ou se eu chegasse mais cedo em casa, eu acho que tudo isso seria mais fácil, porque
Eu tô do nível da pessoa que grava podcast 10 da manhã, 11 da manhã, e faz live até 3 da manhã. Então, né, é uma coisa assim. Tá rolando, mas é uma grande gambiarra, né? Muito em breve isso tudo vai mudar. E é isso aí, cara. Um grande abraço, um grande beijo e tamo junto.